Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciando mais um Momento Espírita Brasil, hoje para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a criação do universo, falarmos sobre a concepção espírita, a cosmogonia espírita, ou seja, a origem de tudo, a origem do universo, a origem do homem, né, dando continuidade. No último estudo que fizemos sobre isso, falávamos sobre a grande explosão, né? O Big Bang, né? A grande explosão que gerou o universo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua parte, no livro 1 de O Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a causa primária, né? Quando ele fala da origem de tudo, ele nos fala, então, de que o universo teria sido criado a partir do espalhamento de fluido cósmico universal, de matéria, o espalhamento de matéria, né? E o espalhamento de matéria gerou o universo. Então perceba isso em 1857. A gente vai perceber, por exemplo, que na segunda metade do século XX é que vai começar a surgir na ciência essa concepção. Antigamente, na época de Kardec, os cientistas acreditavam que o universo era estático, que o universo sempre foi como é, né? Ele já era do jeito que sempre foi, ele já era do jeito que é atualmente e, portanto, essa ideia de criação, de uma origem, ela não fazia sentido. Então, em 1857, Kardec diz que os espíritos dizem a Kardec que não. Diz que o universo, assim como tudo, evolui, né? Então Deus, princípio inteligente do universo, causa primária de todas as coisas, estabelece a lei do progresso, a lei de evolução, né? Então ele cria o princípio inteligente do universo, que dará origem ao espírito, ele cria o fluido cósmico universal, que dará origem à matéria, e é pela ação do princípio inteligente sobre o fluido cósmico universal que todo o processo de criação se estabelece. Dentro dessa visão, é preciso então que a matéria fosse espalhada do universo para que o universo fosse criado. Então, você tem a grande explosão e o espaço criado a partir desse espalhamento é o que nós chamamos de universo. Atualmente a ciência mostra que essa hipótese é mais do que razoável, é a mais evidente, é a mais aceita dentro da concepção científica, né? Porque os dados têm mostrado que o universo continua num processo de expansão. Muito bem. O universo, então, é criado pelo espalhamento do fluido cósmico, né, da matéria, por todos os lados, né, por todo o espaço, criando, então, no seu espaço interno, o universo. O fluido cósmico universal, então, é espalhado e o princípio inteligente age sobre o fluido cósmico universal. E é a ação do fluido cósmico, do princípio inteligente sobre o fluido cósmico universal que você começa, então, o aparecimento da matéria, o aparecimento do átomo, né? O princípio inteligente, então, vai produzindo, vai agindo sobre a matéria, vai aglomerando matéria, vai estabelecendo as leis da matéria, vai estabelecendo as propriedades da matéria, vai estabelecendo os vínculos, os compostos, através das ligações químicas, enfim, vai fazendo as conexões e vai estabelecendo todo o elemento material. À medida que o princípio inteligente, então, vai evoluindo, o princípio inteligente vai aprendendo a dar moldagens a esse fluido cósmico universal e vai evoluindo a maneira com que aglomera, a maneira com que disponibiliza a matéria. Então nós falávamos no estudo passado, nós comparávamos esse processo com uma criança diante de uma massinha de modelar. Então uma criança ganha uma massinha de modelar dos seus pais e ele vai então moldando essa massinha.
À medida que essa criança vai crescendo, ela vai aperfeiçoando, à medida que desenvolve a sua inteligência, à medida que desenvolve as suas capacidades, coordenação motora, perspicácia, né? Observação, vai moldando esses elementos materiais, essa massinha, e vai aperfeiçoando as suas criações. Então, Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, gera então o princípio inteligente, né, que seria aí no nosso exemplo, a criança, gera o fluido cósmico universal, que no nosso exemplo seria a massinha de modelar, e é a ação do princípio inteligente, da criança, sobre o fluido cósmico universal, a massinha de modelar, que uma variedade de elementos materiais vão sendo criados. É claro que as crianças menores, as crianças que têm inteligência, que têm as suas competências, que têm os seus potenciais, mas ainda em estado inicial, conseguem dar formatos, conseguem dar modelagem à matéria de uma forma ainda muito simples, de uma forma muito trivial. Mas à medida que esse princípio inteligente ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo os seus potenciais, ele vai aprendendo a moldar a matéria, e à medida que ele vai moldando a matéria com mais capacidade, ele vai então dando melhores características a isso. Então foi nessa concepção que foi criado então a variedade de matéria, o reino mineral. Foi criado, né, então, o reino das pedras, a estrutura dos compostos químicos, os oceanos, o solo, né, a atmosfera. Nós criamos então o reino vegetal, né, o princípio inteligente mais evoluído então criou o reino vegetal, um pouquinho mais evoluído criou-se o reino animal, até que o princípio inteligente mais evoluído cria, então faz surgir o reino hominal, e nós temos então a criação dos mundos primitivos, né? Dos mundos onde já existe uma estrutura para que o espírito possa caminhar o seu processo evolutivo de maneira consciente. Antes não era consciente, né? Então até o reino animal não existia livre-arbítrio, não existia consciência. Então, como não existia livre-arbítrio e não existia consciência, o princípio inteligente agia sobre a matéria a partir do determinismo. Ele colocava, ele estabelecia o seu processo de criação na matéria, impondo à matéria as leis divinas. E por isso que o universo, até o reino nominal, ele cumpre a vontade de Deus, ele cumpre a harmonia universal, e nós observamos então uma harmonia no funcionamento de todo o universo. Quando chega ao reino nominal, surge o estado de consciência, ainda no seu estado inicial, mas o princípio inteligente evoluindo já começa a ter certa consciência, e ele começa a fazer uso então do seu livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que o princípio inteligente tem, que o espírito tem, de exercer a sua liberdade. Então nós somos livres, nós somos dotados, somos possuidores de liberdade. Contudo, o desenvolvimento da capacidade que nós temos de exercer a nossa autonomia, de exercer a liberdade, de exercer o nosso poder de escolha, é que varia em função do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Então, um exemplo, né? Eu como cidadão brasileiro, eu tenho garantido na Constituição a liberdade de ir e vir. Então, eu posso ir e vir para qualquer lugar, né? Então, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para São José dos Campos. Então, como cidadão, eu tenho o direito de ir e vir a hora que eu quiser, quando bem entender. Entretanto, se eu não sei o caminho, se eu não sei como fazer esse processo, eu não vou. E eu não vou não porque eu não tenha liberdade ou porque eu seja proibido de fazer, mas porque me falta uma capacidade para exercer o direito de liberdade, o direito de ir para onde eu efetivamente quiser.
Né? Se me falta conhecimento, se me falta experiência, se não me falta conhecimento, mas me falta experiência, eu nunca fui, apesar de aprender sobre o que é o mapa, de aprender quais são os caminhos, de alguém me informar, e eu souber como fazer, ó, você vai, pega o ônibus na rodoviária, enfim e tal, e você vai descer na rodoviária, depois você acessa o metrô, enfim. Se eu, mesmo sabendo, mesmo informado, me falta uma certa experiência, eu tenho medo, né? Eu tenho receio, como é que vai ser, como é que não é e tal. Então o receio, o medo, próprios da falta de experiência, acabam também sendo um limitador para o exercício da liberdade. Então perceba que a liberdade existe, né? Entretanto, também existe o livre-arbítrio, que é a capacidade, o potencial de exercer essa liberdade. Então, enquanto há espíritos, né, que têm um maior desenvolvimento disso e usa a sua liberdade com muito mais destreza, com muito mais autonomia, percebemos que há espíritos com muito mais dificuldades, né? Daí Jesus dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Nós somos livres, entretanto, nós ainda nos apegamos a determinadas coisas, nós nos limitamos em nossa liberdade em função da nossa limitação, da nossa falta de desenvolvimento de exercer essa liberdade, de livre-arbítrio. Muito bem, então, à medida que o princípio inteligente desenvolve o livre-arbítrio, ele começa então a exercer a sua vontade, a fazer o que interessa, a fazer as suas próprias escolhas. Então ele tem os instintos, ele tem os desejos, ele tem as suas vontades, né? E ele começa então a exercer a sua escolha. E nem sempre a sua escolha é a melhor escolha, né? E ele então, quando ele começa a fazer a escolha e ele faz escolhas disparatadas de todo o funcionamento, em contraposição, em contradição com o funcionamento do universo, com o funcionamento dos outros reinos, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, de todo o funcionamento do universo, ou seja, contrário à lei de Deus, ele entra num processo de desarmonia com o restante da criação, né? Então ele sofre consequências porque ele é o único ser em desarmonia com o restante do universo. Ele está fora do tom. Se o universo é uma grande orquestra que funciona dentro de um dado tom, né, dentro de uma determinada harmonia musical, quando você tem lá um violino, quando você tem lá uma flauta, quando você tem um piano, enfim, quando você tem lá um instrumento musical que começa a tocar a mesma música, mas num tom diferente, ele está em desarmonia com o restante da orquestra, ele está em distonia, ele está fora do tom, não é isso? E aí fica desconcertante, não fica harmonioso, fica fora. A mesma coisa o ser humano, né? Quando ele, pela sua escolha, ele tem o direito de fazer essa escolha, mas ao fazer essa escolha, ele entra numa distonia, ele fica fora do tom, do restante do universo. Algumas pessoas vão dizer assim, ué Marco, mas aí então ele não tem direito de escolha, ele só tem o direito de fazer a escolha certa. Não, ele tem o direito a fazer a escolha que ele quiser, inclusive de ficar fora do tom. Agora, tudo no mundo tem consequência. E é exatamente porque existem consequências diferentes para atos diferentes é que existe liberdade. Porque veja, se as consequências fossem as mesmas, para qualquer ato, no sentido fulcral do conceito de liberdade, ela não existiria. Porque a escolha não existiria. Veja bem, se você me convida agora para almoçar na sua casa, para jantar na sua casa, e depois me oferece uma sobremesa, e você tem dois tipos de sobremesa, e fala, olha, eu tenho bananada e eu tenho, sei lá, um outro doce lá, vamos inventar aqui um doce Swarovski, um doce russo, um doce soviético, né? Para relembrar aí a década de 80, quando tinha lá a União Soviética. Um doce russo.
que eu nunca vi, que eu não conheço. A bananada eu conheço. Então, se eu não quero correr nenhum tipo de risco, eu vou lá e opto pela bananada, né? Mas se eu quiser experimentar, se eu quiser ver o que é esse doce novo, eu vou optar por esse doce novo. Agora, existe a consequência que é o sabor. Porque se o sabor desse doce foi exatamente igual ao da bananada, então não era escolha. Porque se o gosto é o mesmo, então tanto fazia eu comer um como comer o outro, que era exatamente igual. É exatamente por ser diferente é que existem escolhas. Ou seja, é exatamente por gerar consequências diferentes é que possibilita a escolha. Então, quando eu opto por escolher, eu corro o risco de gostar, mas também de não gostar. Né? E na próxima vez eu falo, bom, diante dessa opção eu não vou mais escolher essa opção, ou diante dessa opção eu vou escolher sempre essa porque essa é muito boa. Então perceba que é exatamente por ter características diferentes, por ser bom ou por não ser bom, ou por ser interessante ou não ser interessante, que vai fazer com que eu queira ou não queira isso no meu dia a dia, ou sempre no meu dia a dia. Então, a oportunidade de fazer escolhas nasce exatamente porque as coisas, as nossas ações, têm consequências diferentes. Se tivessem sempre as mesmas consequências, nós não teríamos escolha, aí que seria o contrário. Então veja, quando o homem tem escolha, né, ele fazer ou não fazer, fazer desse jeito ou fazer de um jeito diferente, ele pode fazer. Agora, cada coisa vai ter uma consequência diferente. E ao fazer uma escolha e sofrer as consequências dessa escolha, sendo essa escolha boa, ele vai sempre fazer a escolha nessa direção. Mas, se a coisa não for boa, ele tem a oportunidade, então, de dizer, olha, não escolho mais assim, vou fazer diferente. Então, e por quê? Porque quando ele faz... E o que é ser bom, o que não é ser bom? É bom quando ele se sente bem, quando isso lhe propõe harmonia com o restante do universo, com o restante do processo de criação. Porque veja, o espírito, o homem, a mulher, são frutos dessa harmonia, também são criaturas de Deus. E, portanto, estar em harmonia com o restante do universo é estar em harmonia também. Então, quando a gente age de uma maneira que nos coloca em distonia com o restante do universo, nós também nos sentimos desarmônicos. E isso nos faz mal, isso causa dor, isso causa tristeza, chateação, sofrimento. Então, o que acontece? Nós temos a oportunidade para fazer diferente, para fazer melhor. Né? Então, há diferentes maneiras de fazer o bem. Né? Fazer o bem é importante, nos dá tom. Fazer o mal não nos dá tom. Mas agora perceba que você tem diferentes maneiras de fazer o bem, maneiras diferentes, maneiras criativas de fazer coisas importantes. É por isso que Jesus nos ensina, né? Seja o sal da terra, vós sois o sal da terra, né? Nós somos o tempero da terra. E cada um tem a sua característica, tem o seu sabor, né? O tempero, o sal, né? A páprica, enfim, né? O alho, que mais? O orégano, né? Cada um tem o seu sabor e cada um tem a sua característica e pode dar sabor diferente para o universo. Então nós temos que desenvolver o nosso potencial para darmos cor, para darmos característica ao universo e passamos. Assim como a matéria, o espírito ele evolui e ajuda o processo de evolução da matéria. Se existe violência ainda no universo, é porque de uma certa forma existe violência em nós. Porque somos nós, espíritos, que moldamos a matéria, por princípio. É o princípio inteligente que, agindo sobre o fluido cósmico universal, gera a matéria. Somos nós, espíritos, que por nossa violência moldamos uma arma. Mas moldamos também um bisturi. Se o dia que nós extirparmos a violência do nosso espírito,
e cultuarmos mais intensamente a solidariedade, a caridade, o bem, nós vamos transformar todas as nossas facas em bisturis, né? E vamos estar mais curando do que propriamente causando dor, causando morte, causando destruição antecipada. Então perceba que o espírito, então, pelo exercício das suas competências, age sobre o fluido e cria, age sobre a matéria e cria o universo. Então, e ajuda no processo de criação. Então Deus é a causa primária de todas as coisas e o princípio inteligente que dará origem ao espírito é criador secundário, terciário, ele age sobre isso. E enquanto ele está em distonia, como ele tem exercício do livre-arbítrio, quando ele está em distonia, ele cria os problemas para o universo, né? Então, da onde é o mal? O mal vem de Deus, né? Se tudo vem de Deus, então o mal vem de Deus? Não, Deus é a causa primária de todas as coisas. O problema é que o mal, ele não existe em si. Assim como a física diz que a sombra não existe, a sombra, ela é uma projeção, ela é um obstáculo à passagem de luz, ela é uma ausência de luz. Então perceba que a definição de sombra não é dada por si mesma, né? Você percebe que luz tem toda uma teoria para definir o que é luz. Porque luz é um conceito de existência no universo. A sombra é a falta de luz, é quando a luz não chega, é quando existe, ela é gerada por um obstáculo que não permite a chegada de luz num determinado lugar no espaço. A mesma coisa o mal. O mal, ele não existe por si só. Por quê? Porque Deus não é mal. Então o mal não tem origem primária, não tem origem em Deus. O mal, ela é um estado momentâneo, fruto da ignorância, fruto de uma falta de desenvolvimento mais ampla do espírito no processo de evolução. Então é o espírito nesse processo de evolução que vai estabelecendo todo o processo de criação. E nós, então, sofremos as ações, ou seja, consequências das nossas escolhas do nosso livre-arbítrio. E esse processo de aprendizado, onde a gente, com acertos e erros, com tentativas e erros, com tentativas e acertos, vamos estabelecendo o processo de evolução. Dentro dessa perspectiva, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, né, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, né, mentor espiritual, guia mediúnico, ele vai nos contar no livro A Caminho da Luz que quando a Terra estava nesse estado primitivo, onde o princípio inteligente já chegara ao reino hominal, né, mas ainda estava no seu estado embrionário, estava no seu estado de homem das cavernas, né, um pouquinho mais evoluído que o homem das cavernas, mas ainda muito atrasado no seu desenvolvimento de inteligência e tudo mais. Em outros pontos do universo já existia maior desenvolvimento. Então, assim como a Terra era um planeta primitivo, era um planeta ainda no seu início do processo de evolução, nós vamos ver outros planetas do universo já tendo espíritos que já tinham feito maiores evoluções, maiores desenvolvimentos. Num desses sistemas evolutivos, nós vamos encontrar Capela, né? Então, Emmanuel nos fala da existência de Capela. O que é Capela? Capela é uma espécie é uma estrela, né? Que é como uma espécie de sol, né? A nossa estrela, a estrela que alimenta o nosso sistema de planetas, é o sistema é o Sol, né? Por isso que nós dizemos que nós fazemos parte do sistema solar. Mas existem outras estrelas que alimentam outros, né? Alimentam energeticamente outros planetas. Então existiria, né? E isso já foi confirmado pela ciência, a existência de um sistema estelar, né? Cuja estrela foi denominada por nós como Capela. E ela alimenta uma série de planetas. Segundo Emmanuel, alguns desses planetas, ele não teria, já chegaria ao momento de evolução, já tinha passado, né, passado pelo que nós estamos passando agora, que é o estado de espíritos
em provas e expiações, então o planeta era um planeta de provas e expiações, e já estava no momento de regeneração, ou seja, a grande maioria dos espíritos que habitavam esse planeta já estava no seu estágio de regeneração, ou seja, já não tinha mais expiação para cumprir, só tinha que passar por provas para continuar o seu desenvolvimento evolutivo, mas já não tinham mais aquelas dores, aqueles sofrimentos, não era mais oprimido pela culpa, oprimido, né, pelo desespero do remorso de ter cometido erros em vidas passadas e, portanto, não tinham mais que passar pela regeneração, então, passar pela expiação. Então, estavam vivendo então as condições já ideais para espíritos em regeneração, espíritos em provas, mas sem a necessária expiação. Mas alguns espíritos ainda, uma quantidade pequena de espíritos ainda não tinham atingido esse estado. Então, com base no que diz na teoria dos anjos decaídos, que explica a teoria dos anjos decaídos em Kardec, né? Kardec não cria a teoria dos anjos decaídos, ele explica essa teoria em A Gênese, na obra No Pentateuco Doutrinário. Emmanuel nos conta que essa gama de espíritos então veio estagiar num outro planeta. Veio estagiar num outro planeta para trazer evolução a esse planeta, trazer evolução intelectual, trazer desenvolvimento de potenciais intelectuais e ganhar nesse planeta a oportunidade de expiar ainda as suas necessidades sem atrapalhar o desenvolvimento desse outro planeta já em estado de regeneração. Então esses espíritos são banidos do planeta e chegam então à Terra em primitivismo já pronta para entrar num planeta de provas e expiações. Perceba que os espíritos lá não retrogradam, eles continuam exatamente como sempre foram. Era o planeta que estava evoluindo e eles vêm para um outro mundo de provas e expiações. São espíritos em provas e expiações que vêm para um mundo de provas e expiações porque o mundo deles passou a regeneração. Então esses espíritos chegam à Terra. Eles chegam à Terra e começam a fazer desenvolvimentos. É exatamente esse grupo de espíritos que é explicado na Bíblia simbolicamente na figura de Adão e Eva. Né? O que nós já ouvimos falar de Adão e Eva? Adão e Eva, né? Deus criou o homem estava triste, aí ele arrancou uma costela do homem, né, de Adão, e fez Eva, e aí eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Caim invejoso, Abel já mais evoluído, um pouco mais aberto, né? Temente a Deus, dedicado a Deus, responsável e tudo mais. Ele então, com inveja do irmão, ele mata o irmão, ele foge, encontra uma civilização, ele ensina a agricultura para essa civilização, ele ensina a agropecuária para essa civilização, uma civilização nômade que ele fixa, que ele desenvolve agricultura, agropecuária, e ele funda uma cidade. Ora, se só existia Adão e Eva, Caim e Abel, da onde vem essa civilização que Abel encontra quando foge e que ele vai então levar conhecimentos de agricultura, conhecimentos de agropecuária? Então, na verdade, a figura de Adão e Eva, Caim e Abel são figuras míticas, são figuras representativas, são figuras que representam um acontecimento, mas são símbolos que explicam algo mais. Então Kardec nos explica, né, Emmanuel nos explica que não existe, não é correto dizer Adão e Eva, é a raça adâmica, né? Um grupo de espíritos que é deslocado desse planeta, né, que deixa de ser um planeta de provas e expiações, que é um planeta de regeneração, e que eles vêm para a Terra em missão de trazer desenvolvimento intelectual e também aproveitar a oportunidade para expiar os seus defeitos. E percebam que eles espiam. Então eles são uma raça proscrita, veja que Adão e Eva na Bíblia são descritos como uma raça proscrita, como alguém que é expulso do paraíso, e perceba que no mundo deles eles se sentem expulsos, eles são banidos do mundo deles, chegam aqui, né, perceba que o paraíso não se encontra
na Terra, né? Hoje nós conhecemos muito bem a Terra, né? O desenvolvimento da geografia nos permite investigar os confins da Terra e não achar o tal paraíso. Porque o paraíso não é na Terra, o paraíso é lá nesse planeta capelino, né? Do sistema capelino, onde os espíritos deixaram para reencarnar aqui na Terra. Então eles foram proscritos de Capela, vieram para a Terra e chegaram na Terra para trazer o seu desenvolvimento. Chegando aqui, começaram a fazer o que já faziam lá. Ou seja, tinham inteligência, já conheciam a agricultura, já conheciam a agropecuária, trazem desenvolvimento para o povo primitivo que está aqui e continuam cometendo alguns dos seus erros, né? O assassinato e tudo mais e tal. E tem a oportunidade de espiar, de passar, de continuar passando por provas e expiações e continuar no seu processo evolutivo. Isso explica um pouco as grandes civilizações, né? Babilônia, né? Um pessoal avançado do ponto de vista de filosofia, um povo avançado do ponto de vista de astronomia, os gregos, né? Hoje, se você olhar pro povo que deu origem, né, que já caiu a civilização babilônica da antiguidade, eles não são tão geniais e tão filosóficos como eram naquela época, tão científicos, astronômicos daquela época. A gente vai ver, por exemplo, os gregos não são tão brilhantes quanto os gregos daquela época. A gente vai pegar os egípcios, né, que era uma grande civilização, que faziam até transplantes de órgãos e tudo mais, que desenvolveram a matemática, que desenvolveram a ciência, que desenvolveram aí, né, a arquitetura, que revolucionaram uma série de coisas, que deixam o mundo de boca aberta, de construir uma civilização em plano deserto, apenas com os recursos do Rio Nilo. Então percebam, né, que essa civilização veio, trouxe desenvolvimento e se foram, né, e se foi. Essa civilização veio, trouxe desenvolvimento, teve a oportunidade de trazer possibilidades de desenvolvimento para os primitivos que estavam na Terra, para a raça pré-adâmica, para a raça que estava, né, que estava em desenvolvimento ainda do ponto de vista intelectual, e tiveram a oportunidade de espiar as suas faltas, de espiar os seus defeitos, de espiar os seus erros e retornaram para a sua pátria espiritual, voltaram para o seu desenvolvimento do seu mundo, da sua terra natal, né? Voltaram lá para o planeta de origem para retomar. Então é por isso que a gente se depara com gênios, né? Como Newton, como Einstein, como grandes gênios da música, né? que trouxeram grande desenvolvimento, que foram pontos fora da curva no desenvolvimento terrestre em relação aos outros seres, que parecem seres diferenciados do restante dos outros terrestres, mas que fazem parte do nosso desenvolvimento e que trouxeram muito do nosso desenvolvimento. Então, ajudaram no nosso desenvolvimento. Então, quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, a gente consegue entender o mito de Adão, o mito de Eva, o mito de Caim, o mito de Abel e percebemos, então, que nós somos frutos dessa geração de espíritos que são irmanados não por serem filhos da mesma terra, mas por serem filhos de Deus e que em terras diferentes buscam o seu processo de evolução. Bom, em outro estudo, em estudos posteriores, nós continuaremos falando desse processo de evolução, falando dos mecanismos de provas e expiações, falando dos processos da criação do mundo espiritual, da existência do mundo espiritual em paralelo ao mundo material, os processos de intercâmbio, que são os processos mediúnicos, enfim, continuaremos o nosso estudo de doutrina espírita. Mas por hoje é só, eu espero que todos tenham gostado, que o estudo tenha sido bastante interessante. Sugiro a vocês, convido a vocês que leiam o Livro dos Espíritos, o livro 1 de O Livro dos Espíritos, para entender bem esse capítulo, que compreendam melhor a Gênese, que explica também esses detalhes, e que também leiam lá A Caminho da Luz, que é um livro excepcional, um livro de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Grande abraço a vocês, boa noite.